governo tem uma estrutura, né? A gente sabe qual é, né? Qual é a capacidade, a condição, né, que a sociedade civil tem e o governo assumiu que faria as atas, né? Seria importante a gente ter, né, uma pessoa que a gente pudesse dialogar permanentemente, porque eu entendo, né, o Sandoval faz e tem dado conta, né, mas também o Sandoval tem outras atividades, né, muitas outras atividades. Então é importante que a gente tenha uma pessoa específica no conselho para dar conta dessa dinâmica, né? Na verdade, o que seria importante para o conselho era o conselho ter uma pequena equipe técnica que pudesse, né, responder às demandas do conselho. Mas dito isso, né, que eu acho que é importante a gente colocar, eu primeiro queria fazer uma breve fala, que eu acho que é uma fala importante para nós, né, principalmente pelo momento que nós estamos vivendo. A primeira questão é que eu queria agradecer, né, aos meus pares por essa confiança que tiveram, né, de indicar o meu nome, né, para estar à frente, né, ser a expressão da sociedade civil, né, nesse 1 ano de gestão do Conselho. Então, para mim é muito importante essa confiança e que é importante também a gente reivindicar, né, essa posição coletiva e não uma posição individual. Então, essa é uma primeira questão. E eu queria apontar alguns desafios que nós temos, que eu acho que são desafios fundamentais, né? Pelo menos umas 4 ou 5 questões. A primeira questão é que o Conselho deve fazer um esforço muito grande para equacionar esses problemas dos editais. Não é possível, né, que a gente possa elaborar, ter editais, que os editais cumpram o seu prazo e os trabalhadores, as trabalhadoras, os fazedores de cultura, né, não ter estabilidade para receber os recursos que foram destinados pelos editais e receber com um prazo muito superior, né, a qualquer prazo razoável, né, para recebimento dos recursos, né? Isso tem causado transtorno, desorganização, você já deve ter tido contato, tem um processo de sofrimento mental, né? Então, sanar esse problema que a Prefeitura de João Pessoa tem tido em relação ao pagamento dos editais é fundamental. Nós precisamos nos dedicar a sanar esse problema. Uma segunda questão é que não é possível mais a gente adiar, né, a construção do Plano Municipal de Cultura. Não é possível. Esse plano, ele precisa ser aprovado, porque ele vai estruturar a política cultural no município de João Pessoa. Ele vai chegar, ele vai conseguir captar, né, as necessidades de política cultural que até agora nós não conseguimos captar. É necessário que a gente possa aprovar esse plano municipal. A terceira questão, que eu acho que é uma questão importante, não dá mais para a gente vivenciar, né, uma lei que ela não se faz valer, né, que é o caso do Fundo Municipal de Cultura. Nós temos um problema seríssimo com o Fundo Municipal de Cultura, e tem uma decisão de destinação de recurso que esse recurso ele não é realizado, né? Esse ano, por exemplo, se a gente for pegar o orçamento de João Pessoa, da Prefeitura de João Pessoa, deveria ter mais ou menos do que está previsto na lei do FMC, né, 155 milhões de reais. E a gente sabe que isso não tem sido realizado. E a gente precisa fazer um debate sério, a gente precisa ajustar essa legislação, a gente precisa equacionar, né, esse problema, né? A nossa gestão, ela precisa, né, também ser a mais pública possível, né? A gente sabe que tem esses instrumentos que a gente utiliza, né, aqui, e a gente sabe que para algumas pessoas é muito difícil a utilização desses recursos do jeito que é utilizado, e nós precisamos, né, ampliar a nossa capacidade de comunicação. A gente precisa ampliar a nossa capacidade de comunicação, porque a gente precisa também ampliar a capacidade de intervenção daqueles e daquelas, né, que são os principais, né, o foco da nossa atuação. Claro, né, o conjunto da população de João Pessoa é o nosso foco. Mas os fazedores e fazedoras de cultura, eles estão no cotidiano, estão amassando o barro. É necessário que os fazedores e fazedoras de cultura, né, eles possam participar desses processos. E a gente sabe que todo esse processo é um processo extremamente saudável, né? Extremamente saudável, né? É muito interessante, né? Eu acho que a gente vai ter oportunidade muito de ouvir o Alexandre, que ele tem colocado muito essas questões, o Alexandre, o Gabriel, que é o quanto que de retorno, né, tem um investimento na cultura, né? O investimento na cultura não é
gasto, é investimento, e é investimento que dá retorno econômico, né? Dependendo do órgão que faça a pesquisa, a gente sabe que pode ter um retorno para o poder público de R$1,59 até R$6,50, né? Então, não é qualquer coisa, não é insignificante, e potencializa tanto o município como fortalece, né, a cultura de forma geral. E, por último, né, é necessário, né, e nós vamos fazer isso, né, enquanto sociedade civil, né, nós vamos ampliar, existe uma necessidade de ampliar, né, o debate com os outros órgãos de controle. É necessário a gente fazer conversas com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com o Poder Judiciário, com o TCE, né, para que a gente possa colocar o Conselho e a política cultural em avaliação, porque também, muitas vezes, né, eu já tive participação em Conselho, e a gente dizia, olha, Conselho é o seguinte, são duas partes. Uma parte é a panela de barro, outra parte é a panela de ferro. Quando a panela de barro bate com a panela de ferro, a panela de barro quebra. E a panela de ferro fica. E a panela de ferro, a gente sabe que é o poder público. Nós somos a panela de barro. E nós não podemos continuar, né, numa situação desigual, né, em relações, né, que precisam ter procedimentos claros, né, para que a gente possa exercer o nosso mandato. Então, nós vamos conversar com a Defensoria, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, nós vamos conversar com o TCE para perguntar para eles, né, qual a visão, qual a avaliação que esses órgãos têm, né, das práticas do Conselho, das práticas do governo relacionado à cultura. Isso, para a gente, é fundamental. E vamos dar o máximo de visibilidade, comunicação, né, para as ações do Conselho. Eu sei que não são poucos desafios, são muitos desafios. Eu penso que essas duas gestões passadas foram gestões de ajustamento. Nós sabemos que a gente tem muito que aprender, quem está chegando tem muito que aprender, a gente sabe disso, não temos arrogância nenhuma disso, né? E para isso a gente também reivindica conversar com os nossos pares que tiveram já essa experiência e podem contribuir conosco, né? Mas nós sabemos que precisa ser uma gestão, né? Pelo menos da parte da sociedade civil, nós vamos fazer esse movimento, nós vamos fazer esse gesto, precisa ser, né, muito grandioso, porque a cidade de João Pessoa, ela merece isso, a população de João Pessoa merece isso, os artistas de João Pessoa, os fazedores e as fazedoras de cultura merecem isso de João Pessoa, e nós temos condições totais para fazer isso, a cidade tem condições totais para fazer isso, e é necessário que a cidade faça. Nós sabemos que temos limitações, muitas limitações, mas nós sabemos que temos uma disposição imensa, né, para enfrentar os desafios que estão colocados aí. Então, eu queria, novamente, né, agradecer aos meus companheiros, às minhas companheiras, né, por ter essa confiança, né, para que eu possa assumir essa tarefa coletiva, né, que vai ser a expressão da nossa construção coletiva para esse mandato, né. Eu só tenho uma dúvida